Sérgio Moro saiu do Ministério da Justiça e logo depois a Polícia Federal denunciou José Serra e Alckmin, dois tucanos de alta plumagem, por corrupção. Curioso, né? Para um cara tido como super inteligente, essa saída do Moro do Ministério do presidente Bolsonaro soou muito estranha, né? O Moro mudou ou ele já era assim e enganou muita gente? Olá, eu sou o cientista político Paulo Moura, tenho mestrado em ciência política e doutorado em comunicação e criei esse canal para explicar para as pessoas o que está por trás dos fatos da conjuntura, o que está por trás das aparências. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o estranho desembarque do juiz Sérgio Moro do Ministério do presidente Bolsonaro. O que será que tem por trás disso? Até pouco tempo atrás, a direita brasileira idolatrava o juiz Sérgio Moro. Ai de quem falasse algo contra ele. Era um ídolo, um herói. E não só Moro. Deltan Dallagnol, Luiz Fernando Lima, alguns dos procuradores da Lava Jato mais famosos também. Não se podia falar uma vírgula contra eles, que se era trucidado nas redes sociais. Mesmo assim, as críticas existiam. As pessoas que desconfiavam de Moro, Deltan e Luiz Fernando Lima não falavam em público para não ser patroladas, mas, de fato, desconfiavam das inclinações político-ideológicas do juiz e dos procuradores e comentavam que eles, de fato, apesar dos méritos no combate à corrupção, eram centro-esquerdistas, sociais-democratas. Moro e os procuradores da Lava Jato são tucanos? Bom, durante o andamento da Operação Lava Jato, algumas coisas estranhas aconteceram, mas elas eram sempre relevadas, remetidas a segundo plano pelas pessoas que não queriam questionar o juiz e os procuradores naquela época, no auge do combate ao PT, no auge do combate à mega corrupção instalada nos governos Lula e Dilma. Sim, houve uma época em que a Lava Jato se aproximou do governo de Fernando Henrique Cardoso, mas Sérgio Moro engavetou as denúncias, alegando que havia pouco fundamento e que o tempo já havia passado. Outras informações interessantes sobre os procuradores da Lava Jato também circulavam na mídia. Os procuradores, por vezes, precisavam de um complemento das suas operações no Congresso. Alguns parlamentares que lhes dessem uma mãozinha, jogando em dobradinha para auxiliar as investigações e as operações do Ministério Público Federal. Quem é que o senhor Deltan Dallagnol procurava? Ele procurava a Rede e o Cidadania. Isso mesmo, a Rede de Marina Silva e o Cidadania. Moro e os procuradores da Lava Jato têm méritos por terem desmontado o esquema de corrupção do PT? É claro que tem, e é preciso reconhecer que se não fosse a Operação Lava Jato, nós talvez até hoje fôssemos governados pelo PT e estaríamos perto de nos tornarmos uma Venezuela. Mas daí a serem heróis, idolatrados, não sujeitos a críticas, vai uma distância muito grande. Recentemente, quando Moro desembarcou do governo Bolsonaro, depois daquela reunião ruidosa cujo vídeo foi divulgado nas mídias sociais, eu ficava me interrogando e eu sei que não fui o único. Será que Moro tem uma carta na manga? Quando o vídeo saiu e todo mundo percebeu que não havia nada contra o presidente Bolsonaro, correu na internet a versão de que Moro não havia denunciado nada de fato para não se comprometer por crime de denunciação caluniosa, mas que ele teria deixado pistas para que as investigações chegassem às provas contra o presidente Bolsonaro, provas que até agora não apareceram, supostamente porque não existem. Estranho, não? Estranho. Alguém tão inteligente, ou pelo menos percebido como tão inteligente, que durante a Operação Lava Jato estava sempre correndo na frente dos investigados, estava sempre 2 passos à frente de todo mundo que o denunciava e sempre se saía bem, sempre tinha sucesso. Até mesmo na arriscada operação em que divulgou o áudio de Lula e Dilma conversando sobre a nomeação de Lula ministro para escapar da prisão,
Moro se deu bem. Bom, gente, a imagem do Moro, então, sempre foi a de um cara muito inteligente, né? De um jogador de xadrez com jogadas de mestre, com jogadas geniais, comprovadas, aparentemente, pelo sucesso da maneira como ele conduzia a Operação Lava Jato, pelas decisões que tomava, com o apoio dos procuradores do Ministério Público Federal. Já faz muito tempo que chegou em mim uma outra história sobre a Operação Lava Jato. Eu não tenho como provar se ela é verdadeira. Na época, quando me contaram, eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Sob circunstâncias normais, eu não contaria essa história em público. Mas agora, diante das circunstâncias, eu resolvi contar. Ela tem um certo ar de teoria da conspiração, mas ela dá um sentido às coisas que merece ser revelada. A história dá conta de uma suposta verdadeira origem da Operação Lava Jato. Todo mundo acha, pelo que foi relatado pela imprensa, que a Operação Lava Jato começou praticamente por acaso, quando o Ministério Público Federal e a Polícia Federal investigavam lavagem de dinheiro público num posto de gasolina de Brasília. Daí o nome Operação Lava Jato, pois no posto de gasolina onde aconteciam as operações de lavagem de dinheiro, havia um lava-jato. Pois bem, vamos à história que me contaram. Na verdade, o petrolão não teria sido descoberto naquele posto de gasolina. O governo americano, rastreando o enorme volume de dinheiro da corrupção no petrolão, ficou intrigado imaginando que pudesse ser dinheiro de financiamento do narcotráfico ou do terrorismo. Afinal, são notórias as ligações dos governos bolivarianos da América Latina com ambos, terroristas e narcotraficantes, que se confundem em muitos casos. Pois bem, diante desta desconfiança, os americanos teriam chamado o general Vilas Boas, então comandante das Forças Armadas durante o governo Dilma. Revelaram para ele a situação, mostrando o dinheiro, mostrando o enorme volume de dinheiro que circulava nas contas de ilustres personalidades brasileiras de forma escondida, de forma clandestina, e solicitaram providências. Foi aí então que foram atrás do ministro Sérgio Moro e dos procuradores da Lava Jato. Os rapazes teriam sido então mandados aos Estados Unidos para serem treinados pelo FBI e pela CIA em rastreamento de dinheiro, em operações contra lavagem de dinheiro, fraude fiscal e assim por diante. Os departamentos de investigação desse tipo de crime nos Estados Unidos são muito sofisticados, utilizam sistemas de rastreamento na internet muito poderosos e teriam todas as informações para abastecer Moro e os procuradores da Lava Jato, que precisariam então deste treinamento nos Estados Unidos. Foi assim então que eles teriam sido pinçados para conduzir os processos de investigação e julgamento da Lava Jato. Se vocês forem fazer uma busca retrospectiva na internet, vocês vão ver que o juiz Sérgio Moro ia aos Estados Unidos com frequência para dar palestras nas universidades americanas. Na verdade, essa ida regular do Moro aos Estados Unidos era para troca de informações com o FBI e com a CIA. Esta então seria a razão pela qual Moro estava sempre correndo na frente dos investigados da Lava Jato. Eles eram grampeados pelo FBI e pela CIA. Um rastreamento na internet também irá relembrar que a CIA, a NSA, foram acusados de grampear vários presidentes da República ou primeiros ministros pelo mundo, e Dilma não foi exceção. Isso chegou a ser um escândalo por um determinado tempo, passou, foi abafado, ninguém provou nada. Mas fica a interrogação. Mais recentemente, já no governo Bolsonaro, quando ministro, Moro foi denunciado pelo site Intercept, que teria informações de hackers que teriam invadido o Telegram do próprio Moro e de procuradores da Lava Jato. O escândalo rendeu meses de manchetes na mídia,
com a mídia batendo duro nos procuradores da Lava Jato e no ministro Moro, até que Moro fez mais uma de suas viagens aos Estados Unidos sob o argumento de fechar um convênio do Ministério da Justiça e da Polícia Federal brasileiras com o FBI para investigar crimes da internet. Não levou 10 a 15 dias e os hackers do Intercept estavam presos. Pois é, mais um episódio em que Moro correu na frente, nesse caso até correu atrás, mas prendeu os envolvidos. No caso do Petrolão, das investigações do Petrolão, Moro sempre corria na frente. Como eu disse, gente, eu não tenho como provar se essa história é verdadeira. Mas o fato é que no momento em que Moro se afastou da Lava Jato, em que virou ministro do presidente Bolsonaro, e mais precisamente depois que ele saiu do governo, a inteligência do Moro, a suposta inteligência do Moro, parece que desapareceu. A sua inabilidade política é evidente. A maneira como ele denunciou erraticamente a existência de supostas provas contra o presidente Bolsonaro por interferência na Polícia Federal não para de pé. A maneira como ele vem se conduzindo politicamente como alguém que pretende concorrer à presidência da República, cometendo sucessivos erros na política, também não bate com a suposta inteligência que o ministro teria e que todos nós achávamos que tinha quando ele era o juiz da Lava Jato. Moro tem se revelado uma pessoa extremamente vaidosa, que não gosta de ser contrariado, alguém que teve que descer do pedestal da glória, da fama e de um suposto heroísmo, reage muito mal, com falta de humildade quando é cobrado. Basta ver as cenas daquela reunião presidencial que a justiça mandou divulgar e que todos nós vimos, em que ele está ali carrancudo, de braços cruzados, fazendo beicinho, enquanto o presidente Bolsonaro lhe cobra coerência, fidelidade, apoio político ao governo, defesa do presidente nas situações em que ele era atacado ou em que prefeitos e governadores mandavam prender cidadãos brasileiros nas ruas e o Ministério da Justiça ficava absolutamente calado e sem reação. Este parece ser o verdadeiro Moro. Despido do apoio do FBI, da CIA, despido da aura de juiz, descendo ao mundo dos comuns mortais para se converter em mais um político com pretensões a ser presidente da República, Moro estaria revelando a sua verdadeira personalidade, a sua verdadeira face. E aí, gostou desse vídeo? Então, bota o dedãozinho lá, curte, comenta, compartilha, ajuda o Brasil inteiro a ficar sabendo quem de fato é o Sérgio Moro.